Perigo: a Procuradora-Geral do Estado manobra para dinamitar o pacto de Aldama com a Promotoria Anticorrupção e assim salvar Pedro Sanches. Vamos começar. Música. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Informações muito preocupantes que vamos revelar com exclusividade aqui no Medidas Cautelares. Com exclusividade, como muitos dizem, você sempre fala que é exclusivo. Se só nós trazemos a informação, é exclusivo, não tem jeito. Então vamos falar sobre um assunto muito preocupante que afeta nada mais nada menos do que o empresário Víctor da Aldama, mas principalmente todos os espanhóis. A colaboração de Aldama com a justiça impacta todos os espanhóis que desejam ver a corrupção de Pedro Sanches eliminada da Espanha. E muita atenção, porque nada mais nada menos do que a Procuradora-Geral do Estado, Teresa Peramato, está manobrando para acabar com esse acordo de colaboração com a justiça de Víctor da Aldama. Vamos compartilhar, como sempre, essa informação na tela. Aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que nos últimos tempos está começando a pegar ritmo de novo, depois de alguns meses mais tranquilos, então vamos nessa. E já compartilhamos a informação direto na tela, porque sei que vocês gostam que a gente vá direto ao ponto. Aqui está Víctor da Aldama em uma das saídas ou entradas no Supremo Tribunal e muito cuidado com o que está acontecendo nos bastidores da promotoria. A Procuradora-Geral do Estado, Teresa Peramato, está manobrando para minar o acordo de colaboração do empresário Víctor da Aldama com a Promotoria Anticorrupção no âmbito do Trama Coldo. O Supremo Tribunal, como todos sabem, está realizando neste mês de abril o primeiro julgamento sobre o esquema de corrupção. Durante a audiência preliminar, que ocorreu em meados de fevereiro, o procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzón, é quem está falando em nome do Ministério Público. No julgamento do esquema, Coldo deixou aberta a possibilidade de que da Aldama não fosse preso após sua confissão. Em sua acusação antes do julgamento, o Ministério Público, lembro, pediu 7 anos de prisão para o próprio da Aldama, após considerar uma atenuante por colaborar com a justiça. Em comparação com os 24 anos de prisão e os 19 anos e meio, respectivamente, que pediu para os outros 2 acusados, que, como vocês sabem, são o ex-ministro dos Transportes, José Luiz Ábalos, e seu ex-assessor, Coldo Garcia. Pois bem, as fontes jurídicas que consultamos no Liberdade Digital e em Medidas Cautelares denunciam que a Procuradora-Geral do Estado, Teresa Peramato, está pressionando a Procuradoria Anticorrupção, dirigida por Alejandro Luzón, para boicotar o acordo de colaboração com a justiça que da Aldama iniciou com seu advogado, José Antônio Choclan, desde que prestou depoimento pela primeira vez sobre o esquema, Coldo, em novembro de 2024, diante do titular do Juízo Central de Instrução número 2 da Audiência Nacional, Ismael Moreno. Essa declaração do empresário possibilitou sua soltura, que havia sido determinada pelo magistrado Santiago Pedraz, no âmbito do esquema hidrocarbonetos. Lembro vocês porque isso gerou confusão na época. O juiz Pedraz, que investiga o esquema hidrocarbonetos na Audiência Nacional, determina a prisão de Víctor da Aldama. Enquanto da Aldama está na prisão, o advogado do empresário José Antônio Choclan, digamos que realiza uma tarefa de negociação com o Ministério Público. Dizem que vão começar a colaborar com a justiça, a prestar depoimento. E é nesse momento que Víctor da Aldama, nessa data, em novembro de 2024, sai da prisão para depor na Audiência Nacional no âmbito do Trama Coldo, diante do juiz da Audiência Nacional, Ismael Moreno. Nessa famosa declaração, da Aldama conta tudo, envolve todo mundo, Pedro Sanches, Ábalos, Coldo, Santos Serdã, Torres, enfim, tudo o que foi sendo confirmado depois. E, depois dessa declaração de da Aldama, na Audiência Nacional sobre o Trama Coldo, o juiz Pedraz, do caso Hidrocarbonetos, concede a sua liberdade provisória. E esse acordo de colaboração com a justiça nasceu ali, naquele momento. Pois bem, Peramato está pressionando o Departamento Anticorrupção e agora mais do que nunca, dizem, é preciso valorizar ainda mais a autonomia do departamento dirigido por Luzón.
Existe um perigo real de que a Procuradora-Geral acabe com esse acordo de colaboração para limpar a corrupção na Espanha. Vale destacar que a Promotoria Anticorrupção sempre deixou claro que não foi assinado nenhum acordo de colaboração por escrito com Daldama e que apenas está sendo investigada e avaliada toda a informação que ele foi revelando e que tem sido fundamental para a investigação desde que o empresário começou a colaborar. Ou seja, diferente dos filmes dos Estados Unidos, não há um documento assinado por Daldama e seu advogado Choclan detalhando ações. Eles apenas começaram a conversar e colaborar, e a Promotoria Anticorrupção vai levar em conta o que Daldama disser para pedir uma pena de prisão menor. As mesmas fontes consultadas destacam que a Procuradora-Geral quer boicotar a colaboração de Daldama, e essa é a principal razão. Porque se for dada credibilidade ao seu testemunho e às suas informações, estaria se admitindo e reconhecendo a corrupção que atinge diretamente o governo e o PSOE de Pedro Sánchez. Mas Peramato quer evitar isso a todo custo, tá? Eu acho que isso está muito claro. Ou seja, se Daldama revelar algo muito sério, obviamente, isso afeta o governo. A Pedro Sánchez, a Procuradoria Anticorrupção, então pede uma pena de prisão menor para ele, porque colaborou com a justiça. A Procuradoria está reconhecendo implicitamente, dando veracidade ao que Daldama está dizendo em relação ao governo de Pedro Sánchez. Porque no final, José Luiz Ábalos, sempre dissemos, era o braço direito de Pedro Sánchez, no partido, no governo e em tudo, também no pessoal. Com isso, este é o primeiro julgamento contra a corrupção do sanchismo, não contra os coldo de Daldama, mas sim contra a corrupção do sanchismo. O depoimento de Daldama como acusado no julgamento do esquema coldo, inicialmente marcado para o próximo dia 29 de abril, vai ser fundamental. Até o momento, muitas das testemunhas que passaram pelo julgamento, que eu mesmo estou acompanhando todos os dias, têm se mostrado muito evasivas diante do tribunal, aproveitando que estão sendo investigadas em outros processos na Audiência Nacional. Nesse contexto, as palavras de Daldama no Supremo podem ser determinantes para a condenação de Ábalos e Coldo. Vai ser fundamental o depoimento de Daldama como acusado, que a princípio está marcado para o próximo dia 29 de abril. Vocês já sabem que o calendário dos julgamentos pode mudar com o tempo, sendo adiantado ou adiado. Aqui vocês têm uma fotografia de Tereza Peramato, a Procuradora-Geral do Estado, que substituiu Álvaro Garcia Ortiz e que é igual ou pior que Álvaro Garcia Ortiz. Sempre pioramos. E o que essa mulher está fazendo agora é pressionar para boicotar e sabotar o pacto de justiça de Daldama. Preciso lembrar que, durante sua intervenção na audiência preliminar da trama Coldo, em fevereiro, o procurador-chefe da anticorrupção, Alejandro Luzon, fez referência a uma possível redução do pedido de pena para Daldama. Nesses termos, e isso é textual do que disse Luzon. Esse benefício, essa pena menor, é a que estabelece de forma imperativa o Código Penal no artigo 21. A discussão pode ser se essa colaboração é qualificada ou se determina a atenuante como muito qualificada ou não, mas, de qualquer forma, antes da realização do julgamento oral, isso me parece que não era oportuno. Isso foi o que disse Luzon. Depois que o advogado de Daldama, José Antônio Choclan, colocou sobre a mesa a possível redução do pedido de pena para seu cliente Daldama. A anticorrupção terá que analisar se a colaboração de Daldama com a justiça constitui, portanto, uma atenuante qualificada, reduzindo em 1 grau o pedido de pena, ou então muito qualificada, baixando o pedido de condenação em 2 graus. Se o Ministério Público reduzir em 1 grau o pedido de penas pelos crimes de organização criminosa e suborno continuado, pelos quais ele está sendo julgado, Daldama, nenhum dos 2 crimes seria punido com mais de 2 anos e, portanto, Daldama não iria para a prisão. No entanto, se a anticorrupção reduzir em 2 graus o pedido de pena para Daldama, é possível que nem a soma dos 2 crimes ultrapasse 2 anos. E essa é a informação importantíssima, grave, que estou revelando para vocês com exclusividade em medidas cautelares. A Procuradora-Geral do Estado manobrando para acabar com o pacto de colaboração de Daldama com a Promotoria Anticorrupção. Agora, mais do que nunca, precisamos de Daldama.
Precisamos de Daldama para que haja condenações no Tribunal Supremo pelo esquema Coldo, de Ábalos e de Coldo. E também precisamos de Daldama para limpar a corrupção de Pedro Sanches na Espanha. E se, obviamente, Pedro Sanches, através da Procuradora-Geral Peramato, manobra para se livrar disso, esse pacto de colaboração com a justiça seria uma má notícia para todos os espanhóis. Para todos os espanhóis, esperamos que o procurador-chefe de anticorrupção, Alejandro Luzón, continue firme, apesar da pressão da procuradora Teresa Peramato, e que seja acordada essa redução da pena de prisão para Daldama, caso ele colabore com a justiça, e se ele cumprir, como vem cumprindo até agora, uma vez que preste depoimento como acusado no julgamento no Tribunal Supremo sobre o esquema Coldo. Nos próximos dias, vou trazer mais informações sobre o depoimento que Víctor Daldama vai prestar no Tribunal Supremo. Por aqui encerramos esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado do vídeo. E se gostaram, já sabem, deixem seu like, curtam, como quiserem chamar. Compartilhem o vídeo com quem quiserem. Podem compartilhar com seus familiares, amigos, colegas. E claro, deixem suas perguntas. Vocês já sabem que eu respondo todas elas. Aliás, não quero esquecer que nos últimos dias se confirmou mais uma das informações que revelamos aqui com exclusividade. E era que a UCO já estava finalizando o relatório sobre a presidente do Congresso dos Deputados, Francine Armengol, no âmbito do esquema Coldo. E, de fato, não houve grandes surpresas nesse relatório. Nem todos os relatórios da UCO podem ser bombas uma atrás da outra. Mas o mais importante é que esse relatório da UCO demonstra e comprova a participação direta da atual presidente do Congresso e ex-presidente das Ilhas Baleares. Na trama Coldo, na gestão de compra com a empresa envolvida no esquema de corrupção Soluciones de Gestión. Preciso dizer que estou acompanhando o julgamento da trama Coldo no Supremo. Há muitos trabalhadores e funcionários do Ministério dos Transportes, Portos do Estado, etc., que estão sendo investigados na Audiência Nacional, por muito menos do que fez Francine Armengol. Ou o ministro de Política Territorial Ángel Victor Torres, quando era presidente das Ilhas Canárias, por muito menos. E se forem acusados funcionários e trabalhadores do Ministério dos Transportes, ou da ADIF, ou de qualquer outro órgão, por terem participado na tramitação desses contratos, por que não se acusa Francine Armengol e Ángel Victor Torres, que também participaram diretamente na tramitação dessas compras? Eu não tenho explicação. E a única explicação é que há justiças diferentes na Espanha, uma justiça para os poderosos e outra para quem não é poderoso. Enfim, esperamos que esse panorama vá se esclarecendo e, mais importante, como sempre digo, esperamos que essa informação chegue a todos, porque a informação é poder. Até breve!